Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Parlamentares da Câmara tentam alterar o texto da reforma da Previdência enquanto ainda está tramitando na comissão especial. Foram 277 emendas apresentadas, mas a maioria foi rejeitada pelo relatório final. Um dos que teve várias emendas acatadas foi o deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina. Advogado previdenciário, ele considera que há alguns pontos críticos que precisam ser alterados. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Rodrigo. Obrigado, Regina. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente quais foram as emendas que o senhor apresentou e depois a gente conversa sobre o que está sendo discutido na comissão. Apresentamos 5 emendas, todas elas foram acatadas parcialmente. Em resumo, elas tratam do BPC, que foi excluído do parecer, então mantém as regras atuais de concessão tanto às pessoas com deficiência quanto aos idosos, a idade, né, e não teve redução alguma no valor. Com relação ao rural também, a gente fizemos emenda, não alterar a necessidade de contribuição anual, nem mesmo a idade de 60 anos para o homem e 55 para as mulheres, trabalhadoras rurais, então isso foi também um grande avanço. Bem como a transição que tinha na proposta era uma transição um pouco complicada de casos de pessoas que faltavam 9 meses para se aposentar, por exemplo, pulavam para 9 anos a necessidade para cumprir os requisitos na regra de transição. O relator criou uma nova regra de transição, não foi exatamente a que a gente propôs, nós propusemos um pedágio de 20% do tempo que faltava, mas foi um grande avanço, porque na proposta anterior, o pedágio de 100% era apenas para quem faltava 2 anos para se aposentar. Agora vem uma proposta de 100% para todos que faltam tempo para se aposentar. Então, se faltam 5 anos para você se aposentar, vai faltar 10 anos para cumprir o requisito. Antes a proposta original era 50% antes, a proposta original vinda mas só para quem faltavam 2 anos. Então foi um avanço grande nessa questão da transição. Ainda vamos insistir um pouquinho para que seja reduzido um pouco menos e possa as pessoas, em especial que estão numa idade avançada, próximas se aposentar e às vezes desempregadas, que não conseguem colocação no mercado de trabalho, possam não sofrer com tanto assim a sua questão do acesso ao benefício de aposentadoria. A capitalização, que é um dos assuntos mais complexos da reforma e que não tinha segurança alguma de como ela seria implementada, muito menos se ela teria êxito na sua implementação, já que de 30 países que fizeram a reforma da Previdência nos últimos 30 anos, 18 deles, isso é um estudo da OIT, 18 deles não tiveram êxito na sua reforma. Então tiveram que fazer a reforma da reforma. Retornar o que era, né? Que era antes, que hoje é regime de repartição, nós pagamos para os que estão aposentados. Tem os seus defeitos, com certeza há possível de correções, mas a criação da capitalização ia aprofundar ainda mais a desigualdade social, porque não é um hábito do brasileiro, muito menos nessa transição atual, onde temos mais de 20 milhões de pessoas aposentadas, como é que elas iriam receber algum benefício por mês, a garantia de recebimento, já que a partir de agora o que nós pagaríamos por contribuindo seria para um caixa único, uma poupança individual do trabalhador. Então, e qual seria a contribuição mínima? Muitos entendem que seria necessário uns 30% de valor mensal do que a pessoa ganha, para ter um direito ao benefício, pelo menos valor compatível com o que ela está recebendo nativa. Com mais o 27,5% de imposto de renda, chega a mais de 50%, quase 60%. Então a pessoa vai acabar deixando grande parte do salário, fora os tributos que ela paga no dia a dia, nas relações de consumo e assim por diante. Então é uma questão complicada, se haveria contribuição também das empresas, na questão da relação empregatícia, então são questões dúvida que surgiram, o relator acertadamente avançou em muito,
Quero aqui parabenizar o trabalho feito por ele, deputado Samuel Moreira, bem como pelo presidente Marcelo Ramos, pelo vice-presidente deputado Silvio Costa. Todos fizeram um trabalho excelente, né, e resultou num relatório que, na minha opinião, avançou bastante nas questões que eu levantei aqui, BPC, rural, capitalização. Né. Agora, deputado, tem também os professores. Essa é uma categoria que ele até atendeu, reduziu um pouco a idade do que veio do executivo, mas que ainda não atende à categoria, não é isso? Perfeito. São categorias que a gente fala das chamadas aposentadorias especiais, que de especial, na verdade, não tem nada. Pois é, eles né? dizem até que não é especial, né? O nome até é incorreto, porque de especial não tem nada. Né? Que são pessoas que exercem atividades insalubres, vamos dizer assim, né? Que inclui professores. E vou pegar um caso bem gritante, que é o caso que acontece em meu estado, Santa Catarina, no sul, na região de Criciúma, por exemplo, os mineiros de carvão. Eles se aposentam aos 15 anos de profissão, aqui eles trabalham na mina em subsolo. Por quê? Porque eles adquirem lá uma doença, né, e é uma economia fortíssima da nossa região, né, o carvão até a produção de energia, uma doença chamada pneumoconiose, além de outras, e que lhe dão uma expectativa de vida muito pequena, muitos falecem com 40 anos no máximo, porque o pulmão vai endurecendo, né, e devido à inalação do carvão. Mesmo com o avanço dos equipamentos de proteção individual, né, muitos sofrem acidente de trabalho e as pessoas, inclusive, não podem trabalhar depois de uma certa idade. Então, ao se exigir uma idade mínima para se aposentar, ela é totalmente incompatível com a existência da aposentadoria especial, que também inclui motoristas de caminhão, vigilantes. São profissões que oferecem risco e a pessoa com uma certa idade não só não consegue colocação no mercado de trabalho, como corre o risco de sofrer mais dentro do trabalho. Então, esse é o motivo de que esse tipo de benefícios que existem em vários países do mundo, né, possam prevenir essas pessoas que têm que ter uma adequação diferenciada, porque são profissões diferentes de outras, como, por exemplo, o caso do advogado, diferente de uma profissão de um motorista de caminhão, que coloca em risco, inclusive, a coletividade no exercício do seu trabalho. Então, eu penso que dá para avançar bastante nessa questão da aposentadoria especial. O relator está aberto a fazer um complemento de voto, né, revisar alguns pontos do seu parecer, se mostra sensível a isso, não destacou quais são eles, mas um deles seria essa questão dos professores e de outras atividades consideradas especiais. Agora, também tem um ponto, ele deixou de fora estados e municípios. E isso não pode prejudicar, principalmente esses estados que já tiveram dificuldade de pagar aposentadorias agora recentemente? Essa é a minha crítica ao parecer, né? A questão de excluir os estados e municípios. Como falei, o parecer me contemplou bastante, acho que avançou muito, e vários deputados agora terão o seu voto favorável à reforma devido a essas questões mais polêmicas, que eu falei, BPC, rural, assim por diante. Mas excluir os estados e municípios eu acho que foi um grande erro, né? Houve uma pressão de alguns deputados, alguns governadores. Por quê? Você falou bem, tem vários estados aí, pega exemplo do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? E tem tantos outros aí em Minas Gerais também, e em vários municípios que estão numa situação muito mais complicada, de colapso financeiro mesmo, fiscal, do que a própria União, na questão do déficit do INSS, que a União vai ter que socorrer daqui a pouco, porque não vai ter condição de pagar. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, né? Não está pagando salário em dia, 13º e assim por diante. Então, acho que foi um grande erro, até porque agora nós temos mais 2.000 sistemas previdenciários no Brasil. Né? Não é só o INSS, alguns municípios, né? Então todos eles têm que fazer a sua reforma de previdência, além de acontecer casos gritantes vamos supor assim, de guerra previdenciária, de injustiça, pessoas exercerem a mesma profissão, né? E ter regras diferentes para se aposentar, né? Em municípios vizinhos ou em estados vizinhos. Vou dar um exemplo, um delegado de polícia em Minas Gerais tem uma regra e em São Paulo tem outra. Né? Então, são coisas que num país como o nosso não é admitido hoje. Né? Então, são situações como professores, todas profissões que têm concurso público, situações que vão ter regras diferenciadas. E porque muitos não vão conseguir aprovar, que não tem a chance, e a pressão é maior na base, nas câmaras de vereadores e nos estados, e muitos prefeitos agora estão em fim de mandato, né? Com outro clima nas suas legislativas, né? E acho muito difícil aprovar. Né? Então, eu acho que o Congresso tem que, nesse momento, em especial agora a Câmara, que vai votar nos próximos dias, tem que ter essa preocupação, não com a próxima eleição, mas com a próxima geração, essa responsabilidade que, mesmo que haja um desgaste político, que alguns argumentaram nesse sentido, a gente tem que deixar isso de lado e votar a reforma que inclua os estados e os municípios. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu agradeço. Muito obrigado.
Eu conversei sobre pontos críticos da reforma da Previdência com o deputado e advogado previdenciário, deputado Rodrigo Coelho, PSB de Santa Catarina. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.